Boa, muito boa! Adriano Bertin por aqui, iniciando mais um vídeo para o Golazzo, o canal que é fonte de caute, claro, com aquele prazerzato de anunciar e confirmar que sim, a Itália está oficialmente classificada para a Euro 2024 e agora os caras vão ter que segurar, né? Chegou a favorita aí pro título, partindo aí pro bicampeonato seguido. Assim, é um título praticamente garantido para a esquadra azzurra e é claro que se você acompanha não somente esse canal, mas a própria seleção italiana, já entende o motivo desse sarcasmo, dessa ironia toda, mas vou fazer questão de deixar claro aqui o que está acontecendo, como a gente recebe essa notícia esperada e inesperada da Itália se classificando finalmente para a Eurocopa 2024. Embora a maioria já entenda e saiba bem o que se passou aí nesse ano de 2023, eu vou fazer questão de explicar por que foi tão importante esse empate sem gols contra a Ucrânia. As eliminatórias da Eurocopa acontecem de maneira bem semelhante a qualquer outro torneio que tenha uma fase de grupos, só que só com a fase de grupos. Então, por meio de um sorteio, define-se ali um grupo com 5 seleções, elas se enfrentam em ida e volta, jogando em sua casa e fora também. As duas primeiras colocadas ali vão direto para a Eurocopa, e aí o terceiro pode ir para uma repescagem, uma espécie de playoffs e coisa e tal. A Itália caiu num grupo com Inglaterra, Macedônia, Ucrânia e Malta e fechou a classificação na segunda colocação. Acabou sendo mais dramático do que o esperado, porque a Inglaterra disparou, ficou com a primeira colocação e aí tinha que disputar com Ucrânia, Macedônia do Norte e Malta essa segunda vaga e ficou exatamente com a esquadra azzurra. Porém, ela só saiu na última rodada. Por quê? Tanto ela quanto a Ucrânia chegaram na última rodada com a mesma pontuação. Então virou meio que uma final ali o jogo na Alemanha, porque embora mando da Ucrânia, os jogos não estão acontecendo no seu território por causa da guerra, virou uma final valendo a vaga direta na Eurocopa, com a Itália tendo a vantagem do empate, porque o saldo de gols estava superior ao rival. E foi exatamente isso que aconteceu. Acabou sendo um jogaço mais dramático do que a gente esperava, mas sim, saiu esse 0-0. A Itália continuou na segunda colocação, assim como estava antes da bola rolar, e por isso ficou com a vaga direta na Eurocopa. Tem um detalhe importante que ainda que tivesse ficado lá na última colocação, por exemplo, Malta perdeu todos os jogos e ficou na última colocação, a Itália jogaria a repescagem para ir para a Euro. E por quê? Lembra daquela UEFA Nations League, aquele torneio que não serve para nada? Serve para alguma coisinha. Por quê? Quando a Itália ficou na terceira colocação na última edição, ela gerou um coeficiente que a beneficiou com essa condição. Se não conseguisse a vaga direto, pelo menos na repescagem estaria presente para aí sim ir para a Eurocopa, mas felizmente não precisou. Eu queria focar aqui esse vídeo na nova realidade da seleção italiana, que eu já venho denunciando há um tempo, mas antes disso eu queria dar uma olhada com mais detalhe, com mais profundidade na performance da Itália nessas eliminatórias. Então estava nesse grupo aí que eu citei e os resultados foram os seguintes. Então estreou perdendo para a Inglaterra em casa por 2-1, aí venceu Malta fora por 2-0, empatou com a Macedônia 1-1, venceu a Ucrânia por 2-1, venceu Malta novamente por 4-0, voltou a perder para a Inglaterra por 3-1, venceu a Macedônia por 5-2 e finalmente empatou com a Ucrânia em 0-0. Essa foi a campanha da Itália, apenas 2 derrotas, as duas exatamente para a Inglaterra. E aqui que eu quero deixar a observação. Embora tenha sido bem dramática e, convenhamos, a gente esperou pelo pior sim, haja visto o que aconteceu no passado recente ao não ir para a Copa do Mundo, perder somente para a Inglaterra nesse grupo, eu acho que é uma coisa esperada. Estou querendo dizer que, no final das contas, a campanha foi boa, foi regular. Os jogos difíceis chegaram e perdeu, como acho que a maioria já esperava que fosse perder para a Inglaterra, e depois foi até de maneira ok nos outros duelos. Claro, tem que vencer a Macedônia do Norte fora de casa, tem que vencer a própria Ucrânia fora de casa, e empatou 2 vezes. Foi nesses jogos que a coisa complicou. Então, sinceramente, nem ligaria para essas derrotas para a Inglaterra. Hoje a realidade é essa, mas ligaria muito para Macedônia do Norte, que entrou no caminho da Itália para não ir para a última Copa do Mundo, e aí voltou a causar problemas com esse empate. A Ucrânia também, o jogo foi bem dramático. Se sai um gol da Ucrânia, a Itália vai para a repescagem. A gente já sabe como funciona a seleção italiana em repescagem e playoff. Então, apesar de tudo isso, eu acho que a campanha foi ok. Porém,
Eu ainda acho também que se não houvesse a troca de Roberto Mantini por Luciano Spalletti, eu acho que a coisa não funcionaria. E aqui é mero achismo mesmo, até porque o próprio Spalletti tem coisas que eu discordo, embora ele tenha perdido Tonali para o caso das apostas aí. Vou deixar até o vídeo conectado para quem ainda não está por dentro do que aconteceu. Essa de colocar o Raspadori como bomber ali, para mim o Scamacca tem que ser o jogador dessa função. E mesmo Scamacca e Raspadori ficar alternando, entre outros caras ficarem alternando, não acho saudável. Claro, o objetivo era classificar e foi conquistado, mas tem coisas aí do Spalletti que com certeza eu não gosto. Por outro lado, tem outras muito boas. A própria classificação, novamente, apesar da campanha ser metza aí, metade o Roberto Mantini, metade ele, e eu julgo como uma campanha boa, regular, que atingiu o objetivo, tem coisas aí que eu acho que ele ainda tem espaço para melhorar, ao mesmo tempo que sim, já entregou bons resultados, boas movimentações. Eu sinceramente não levaria mais o Immobile, parece que ele vai deixando o cara ali de escanteio. Acho que vai ter ainda alguns amistosos, algumas outras coisas aí para testar mais nomes, mas enfim, eu acho que ele está fazendo essa transição. Outros, Jorginho, Verratti, o Jorginho só foi porque o Tonali realmente estava fora. Eu acho que essa parte tem coisas boas, mas sim, para mim, se não houvesse essa troca, o clima como estava, autoestima lá embaixo, desempenho péssimo, confiança quase inexistente, eu acho que não aconteceria se não tivesse chegado aí o Luciano Spalletti. E por fim, falando dessa nova realidade, eu insisto em dizer que é nova realidade exatamente porque esse é o ponto principal desse vídeo aqui para mim. Eu acho que a seleção italiana entregou uma realidade que a gente aceita porque não temos outra opção, mas eu pelo menos me recuso a abraçá-la, a torná-la normal, e por isso que eu ainda chamo de nova realidade da seleção italiana. O que é essa nova realidade? É sofrer para ir para a Copa do Mundo, é não ir para a Copa do Mundo, é sofrer para ir para uma Eurocopa. Vocês lembram a última vez que a Itália correu um risco de não ir para a Eurocopa? Eu nem lembro da vez que a gente dava tanta visão para eliminatórias de Euro, porque os resultados eram óbvios. A Alemanha vai, a Inglaterra vai, a Itália vai, a Espanha vai. Acho que nunca foi um problema. E essa nova realidade acontece. E eu, por enquanto, eu me recuso a abraçá-la. Eu aceito, mas não abraço. E o que isso quer dizer? Eu vejo esses posts eu acho que dos clubes até faz sentido porque está parabenizando os seus próprios jogadores. Então a Inter celebra, a Itália está na Euro, aí posta lá os seus jogadores. A Juventus é a mesma coisa. Os outros clubes também, acho que a própria seleção italiana celebrando a conquista dessa vaga, eu acho natural, não vejo nenhum problema. Agora, a cobertura, sabe, jornais, torcedores e celebrando como se fosse um baita feito, eu acho que tem problemas. Não pela comemoração da classificação em si, mas pela naturalização de sobreviver a momentos dramáticos que nem deveriam acontecer. Acho que é isso que eu tento já denunciar há um certo tempo com esses vexames da seleção italiana, que o quanto mais essa celebração continuar acontecendo em momentos dramáticos e tudo mais, eu acho pior. Sinceramente, eu prefiro ficar com a parte mais crítica da coisa, de que sim, se sai um pênalti para a Ucrânia, se sai alguma coisa, a Itália vai para a repescagem, e na repescagem a gente sabe bem o que aconteceu contra a Suécia, contra a Macedônia do Norte, quase aconteceu contra a Ucrânia, e vai saber o que aconteceria nesse início de 2024 para ir para a Eurocopa, mas aí já mirando, enfim, a Euro. Felizmente não vai ter nenhum compromisso aí antes do torneio em 2024, pode focar apenas nesse torneio que eu espero que eu esperava da última edição. Para mim a Itália não estava dentre as favoritas, acho que contou muito com o Pessina entrando muito bem, Chiesa roubando a vaga de titular do Berardi, Locatelli voando bastante, enfim, eu acho que vai correr por fora, não coloco definitivamente entre as favoritas, óbvio, vamos torcer, vamos acompanhar, vamos fazer live a respeito, mas para mim segue nessa nova realidade aí, vamos esperando para ver o que vai acontecer. Tomara que o Spalletti finalmente feche ali uma estrutura base, parece que ele até fechou, mas acho que eu quero ver mais constância, mais times, escalações sendo repetidas aí
até finalmente chegar na Euro, mas enfim, objetivo cumprido. Eu prefiro ficar com a parte crítica, mas deixo o convite para você deixar a sua opinião, se sim, a Itália merece críticas por chegar ao limite do limite para conseguir a sua classificação para a Euro, ou não, objetivo cumprido, tá numa nova fase com o Spalletti e as coisas vão dar certo por aqui. Porque eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima!